Olá para os meus alunos do 7º ano do Integral. Está começando agora a explicação das atividades da semana 1 do PET volume 3 para a disciplina de Educação para a Cidadania. Nesta primeira semana, o nosso tema será diversidade étnico-racial. Bom, mas o que isso significa? Eu vou explicar o significado de cada palavra para depois compreendermos o termo como um todo. Quando eu falo de diversidade, estou falando de algo diverso, variado ou diferente. Étnico deriva da palavra etnia, está relacionado a um grupo ou povo que partilha a mesma língua, tradições e território. Racial deriva da palavra raça e é o conjunto de indivíduos que possuem características semelhantes e que sejam passadas ou transmitidas por hereditariedade, podendo estar relacionado também a características físicas, biológicas, geográficas e culturais. Então, diversidade étnico-racial nada mais é, de forma bem simples e clara, do que falar sobre os diferentes tipos ou grupos de uma determinada raça. Por que é importante tratarmos deste assunto na escola? Na escola, temos várias pessoas totalmente diferentes, não só no aspecto físico, mas na questão cultural e étnica. São pessoas que vêm de territórios diferentes, então tem tradições, culturas, a língua pode ser diferente também. E isso acaba influenciando um pouco. É importante tratarmos deste assunto na escola para podermos trabalhar a questão dos valores, de você reconhecer essa outra pessoa como uma parte importante na nossa convivência, de você valorizar e de você respeitar, que é a base de qualquer relacionamento. Nas nossas atividades, nosso foco vai ser a cultura africana e a cultura indígena, essas duas etnias. Por quê? Porque elas estão relacionadas com a cultura brasileira. Quando estudamos, a cultura brasileira, a gente acaba vendo essas outras duas culturas, porque elas influenciaram e influenciam na nossa cultura. Lembram lá em 1500, quando os portugueses chegam aqui no Brasil? O Brasil já era ocupado pelos povos indígenas. Depois que os portugueses chegam, eles acabam trazendo os africanos como mão de obra. E os africanos acabam também trazendo a sua cultura para o nosso território. Então, a cultura africana e indígena, elas foram as duas culturas que mais se influenciaram, na cultura brasileira. Nesta primeira semana, o foco vai ser a cultura africana. A primeira atividade traz um glossário, que é uma espécie de vocabulário. Nós temos vários termos aqui que provavelmente vocês já ouviram falar, mas que talvez não saibam o significado. Então, temos os termos e o significado de cada um deles. Temos o afrodescendente, ancestralidade, estereótipo, griot, identidade social, mulato e negro. A palavra negro aqui, ela tem ganhado também bastante discussão nesses últimos tempos por causa da discussão mesmo se é correto ou não você referir a uma pessoa como uma pessoa negra. De acordo com muitos historiadores, pesquisadores, o termo correto é você referir a uma pessoa como ela é preta. Mas isso vai ser uma discussão para uma outra hora, para a gente aprofundar depois em uma outra hora. Só queria deixar essa curiosidade para vocês ficarem com essa pulguinha também atrás da orelha aí para procurarem saber o porquê disso e estudarem um pouquinho mais também sobre o assunto. Bom, vamos dar continuidade. Vocês vão encontrar aqui no Caça-Palavras essas 5 palavras que estão em negrito. 5 não, 7 palavras, gente? Desculpa. São 7 palavras que estão em negrito. Feito isso, nós temos agora a atividade número 2, que traz as plantas de origem africana. Quando os africanos vieram para o Brasil, eles trouxeram várias contribuições culturais e também saberes. Esses saberes estão muito relacionados às plantas alimentícias, medicinais e ornamentais. Diversas plantas famosas no Brasil, elas são originárias do continente africano. Muitas plantas utilizadas para a produção de medicamentos e de chás são originárias de países como Nigéria, Senegal,
Angola e Gana. Então vamos conhecer algumas dessas plantas. Nesse quadro abaixo, nós temos, olha, a babosa. Temos o nome científico, aloe vera. Vem falando um pouquinho das características da babosa. A segunda é a violeta. Temos também aqui, ó, o nome científico. E temos as características dela. O cará. Temos também o nome científico. As características. A melancia. E o quiabo. Então, essas são as plantas de origem africana. Feito isso, deixa eu falar aqui para vocês também que aqui embaixo tem as imagens de cada planta. A babosa, muito usada, né, nessa questão dos cosméticos. Melancia, cará, violeta africana e o quiabo. Vocês vão poder ver a imagem melhor, caso vocês queiram acessar, né, o site Estude em Casa ou pelo aplicativo Conexão Escola, porque aí também vai estar colorido e aí vocês podem visualizar melhor. Bom, aqui nós temos os quadros. O que vocês vão fazer? Organize as informações presentes no texto acima, elaborando fichas técnicas sobre 3 plantas e ou frutos mencionados. Você vai fazer registro do nome popular, científico, origem e características gerais das 3 plantas e ou frutos selecionados por você. E desenhe essa planta e ou fruto. Por isso que eu falei que caso vocês queiram, né, visualizar a imagem melhor no site, ou até mesmo pesquisar, né, porque vocês vão precisar desenhar a planta ou fruto. Então, vai lá no texto, escolhe as 3 plantas ou fruto que você queira. Você vai desenhar aqui, vai escrever o nome popular, que é o nome como nós falamos no nosso dia a dia. Aqui embaixo vai escrever o nome científico. Vai colocar a origem, né, qual que é o país, ou vai trazer apenas o continente, e as características desta planta, deste fruto. Feito isso, nós agora chegamos nesse informativo que vem falando sobre o que é o nome científico, né, para que ele serve. O nome científico é uma espécie deve ser escrita em latim e está destacado no texto em itálico ou sublinhado. Então, uma dica para você poder achar também no texto esse nome científico das plantas e dos frutos. Bom, essas são as atividades da semana 1. Caso vocês tenham alguma dúvida após esse vídeo, vocês podem me enviar uma mensagem pelo WhatsApp ou na página IFE em Ação pelo Instagram ou Facebook. Um beijo e até a próxima semana.